Shalom, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui hoje em mais um Meditando na Bíblia e hoje estaremos meditando, em Levítico capítulo 13. Hoje estaremos apenas no capítulo 13 e onde, esse capítulo, ele fala sobre a lepra, sobre a doença da lepra, Que hoje, a lepra, nós sabemos que ela é a hanseníase, Hoje ela já não mais existe, ela já foi praticamente erradicada, não é mesmo? Então, naquela época, não tinha essa evolução toda da ciência, então era ordenado que os sacerdotes, eles eram incumbidos, eles tinham essa missão de observar as feridas nas pessoas, Então, se havia aquela ferida que estava esbranquiçada, que o pelo tinha ficado branco também, que tinha aparecido feridas profundas ou feridas mais rasas, então eles avaliavam, se aquela enfermidade na pele era uma lepra ou não. E mediante a constatação de que fosse uma lepra, aquela pessoa deveria ser expulsa do arraial. Ela deveria ficar isolada por 7 dias. E após 7 dias, ela voltaria ao sacerdote para ver se tinha purificado, daquela enfermidade. Quando ela voltava ao sacerdote, se ele constatasse que ela ainda não estava purificada, que ela não tinha sido livre daquela lepra, ela deveria voltar de novo para o lugar que ela estava do isolamento e ficar mais 7 dias naquele lugar. E aí ela ficava mais 7, 14 dias. E aí após 14 dias ela voltava de novo, então, para o sacerdote, para que ele pudesse avaliar aquela pessoa, E nós olhamos para essa questão e vemos o cuidado de Deus com o povo, por quê? Porque Deus sabia que se eles ficassem juntamente com as pessoas no arraial, eles iam contaminar outras pessoas, E como não havia um tratamento aí de cura naquela época, então aquela pessoa tinha que ser isolada, para ver se o próprio corpo dela, pudesse limpar. Então, quando a pessoa voltava ao sacerdote e ele constatava que ela estava limpa de toda lepra, aí sim ela poderia retornar ao arraial. Então, o sacerdote era como se fosse o médico ali naquele momento, onde ele fazia toda essa avaliação, ele era o responsável, Tanto que a gente vê no Novo Testamento, quando Yeshua, ele curou ali os leprosos, ele falou, vai agora no templo, vai ao sacerdote, e para que ele confirme, que você está curado, para que ele confirme a sua cura e você seja livre para conviver novamente, Então, na época de Jesus, ainda havia essa avaliação. Você pode ver que os leprosos ficavam fora da cidade, eles ficavam, fora da cidade. A cidade naquela época, ela era toda, e até hoje a Jerusalém antiga, ela tem esses muros, ela tem essas 12 portas, que estão lá. Então, eles ficavam do lado de fora da cidade, Que sofrimento, E hoje a gente vê nessa pandemia que nós estamos vivendo, desse vírus, vocês observaram que também é bem parecido, Onde a pessoa tem que ficar em isolamento por 7 dias. Na verdade, primeiro falou que era 7, agora já falou que é 10, agora já falou que é 14 dias, A pessoa que é constatada que ela está com o Covid, ela tem que ficar 14 dias em isolamento, E a pessoa que talvez teve contato próximo, ela tem que ficar pelo menos 7 dias, porque dentro desses 7 dias pode acontecer da pessoa manifestar algum sintoma por ter tido contato com outra. Então, assim, nós estamos vivendo dias difíceis, Dias difíceis, porque às vezes muitas pessoas passam por discriminação, Como aquela época passava por discriminação por ser um leproso, hoje também tem pessoas que passam por discriminação por estar com Covid, Infelizmente, algumas pessoas, elas têm passado por isso, Então, que o Senhor tenha misericórdia. E o Midrash, ele diz que eles acreditavam que a pessoa que era atacada por lepra naquela época era por causa do pecado da calúnia e da maledicência. Por quê? A palavra leproso, ela no hebraico chama metzorá. E a palavra, e o significado da palavra motzirá, que parece muito bem com metzorá, metzorá é leproso. E motzirá significa fazer sair o mal da boca. Então, eles acreditavam que a pessoa que estava com lepra é porque ela tinha cometido o pecado, da maledicência, do lashon hará, de falar mal do outro. Porque você pode ver que Miriam, quando ela falou mal de Moisés,
a primeira coisa que aconteceu com ela, que Deus permitiu, é que ela ficasse leprosa. E ela teve que ficar isolada do arraial, ela teve que ficar em isolamento até ela ser purificada e então ela voltar para o arraial. E uma pessoa, né, que Lashon Hará é a má língua, né? É a pessoa que tem a má língua, que gosta de falar mal dos outros, né? E diz a palavra que a pessoa que fala mal é pior do que o assassino, porque o assassino ele mata só uma pessoa. Mas a pessoa que comete o Lashon Hará, que comete a maledicência, ela mata 3. Porque ela mata ela mesma, ela mata quem dá ouvidos à calúnia e ela mata o caluniado. Então, ou seja, são 3 pessoas que se envolvem nesse momento da calúnia, de falar mal, né? Então, que o Senhor possa purificar a nossa língua, que a nossa língua não saia o Lashon Hará, porque nós sabemos, amados, que não é fácil, né, dominar a língua, porque ela é um órgão pequenininho, mas que contamina todo o corpo. Então, assim era a lepra, né? Ela contaminava muito fácil outras pessoas. Então, que nós possamos não pedir ao Senhor que nos livre desse pecado do Lashon Hará, desse pecado de falar mal, desse pecado de sair o mal da nossa boca, que nós possamos pedir ao Senhor, que o Senhor coloque um guarda nos meus lábios, né, como Davi pediu, coloca um guarda nos meus lábios, que quando eu pensar em falar mal, o Senhor me repreenda, o Senhor me mostre, né, me lembre que eu não devo fazer isso. Por quê? Porque eu posso ter não a lepra mais física, mas a lepra espiritual, que contamina a outros. Tanto que na Bíblia fala que a raiz da amargura, ela brota e contamina os que estão ao redor. Então, a pessoa amargurada, ela consegue fazer brotar aquela amargura dentro dela e ela começa a contaminar as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que o Senhor nos instrui, né, que a gente possa eliminar a raiz da amargura, porque senão ela vai contaminar as pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós estamos amargurados, geralmente nós temos aquela ansiedade de falar, aquela amargura, de pôr para fora para um monte de pessoas. E ali a gente transfere aquela amargura para outras pessoas. E essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que saia dos nossos lábios coisas boas, palavras boas. Amém? Porque nós sempre falamos aqui, nós não somos juízes dos outros, nós somos juízes de nós mesmos, porque Jesus, né, o próprio Yeshua nos ensinou, examine-se, pois, a si mesmo. Então nós somos juízes de nós mesmos. Nós não temos o direito de fazermos pré-julgamentos, de fazermos julgamentos do nosso próximo. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.